E aí, mais um Pode Inspirar no ar. E eu quero abrir esse programa falando o seguinte: eu quero que você imagine comigo um jardim com várias flores, com uma diversidade imensa de muitas coisas coloridas, bonitas e lindas, cada um do seu jeito. A rosa, o cacto, cada um nascendo com suas peculiaridades, com suas necessidades. E assim a nossa vida. Eu vim refletindo sobre isso no carro, pensando, uma vida é incrível, mas a gente precisa dessa diversidade para se fazer completo. O quanto do outro, da diferença do outro, nos completa, nos faz melhores nesse dia aqui, nessa vida que a gente está levando, que é efêmera, que termina, a gente sempre fala isso aqui. Mas aqui, nessa mesa hoje, para falar um pouco dessa diversidade, desse jardim colorido, eu tenho duas mulheres que eu admiro profundamente. E para falar de um assunto que também me toca como mãe, e eu me sinto no dever e na responsabilidade de trazer entretenimento nesse Pode Inspirar, mas também muita informação, que a gente consiga falar de coisas sérias de uma forma leve, de uma forma divertida, e que a gente sirva de alguma forma, certo? Então, hoje esse programa é especialmente para falar do dia 18 de junho, que é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Quem eu trouxe? Uma super especialista para falar com um entendimento científico sobre o autismo e uma mãe atípica que vive isso em casa com seu filho. Então, aqui na minha frente, Isabela Navarro, maravilhosa, psicóloga, mestre em desenvolvimento humano e doutoranda em psicologia, com vasta experiência em especialização em autismo, ABA, neurociência, que fizeram dela uma grande referência nesse assunto. Então, hoje a gente vai conversar com uma mulher que ela é CEO do Instituto Navarro. Vocês podem ver aí na cidade um outdoor maravilhoso. Já elogiei, já fui impactada com esse outdoor. Obrigada, comunicação Lu. fala no meu coração, Obrigada. né? Não tem como. Entende tudo sobre aba, sobre Denver. Eu sei que para você que não tem o autismo em casa pode estar achando tudo muito estranho e diferente, esses nomes, mas a gente vai conversar e você vai sair daqui entendendo. E do meu outro lado, uma amiga de muitos anos, de muitas datas, Thaís Miranda, mãe de Dudu. Ela é várias coisas maravilhosas. Ela é jornalista, ela é especialista em marketing e branding, mas hoje ela está aqui porque ela é mãe de Dudu, um menino atípico de 6 anos que está dentro do espectro autista. Ai, que alegria. Alegria enorme estar aqui hoje, conversando, trocando figurinhas. Vai ser muito produtivo, muito bom. Muito obrigada pelo convite. Você aqui nessa mesa, para mim, é muito especial, porque você já tinha tentado uma conexão, a gente já tinha tentado alguma coisa, não rolou, e a gente se bateu no evento. Tudo no tempo de Deus. E você falou, você, Luciana, eu tava com uma cara muito diferente, né, amiga, para você me reconhecer. Eu te sigo, eu adoro o seu trabalho. Então, como se ela mudasse, né? Como se ela mudasse. Maravilhoso. Então, para mim, é especial você estar aqui, viu? Eu tenho recíproco. Eu tenho uma alegria de trazer pessoas que sentem nessa mesa que me acrescentem algo. Tá, e minha querida amiga, eu sabia de toda a sua trajetória como mãe de Dudu, muito mais como mãe de Dudu do que como marketing, como branding, como tudo. Mas como amiga muito comunicadora, assim, comunicativa, desinibida. Aí eu falei, cara, para falar de autismo eu preciso trazer Thaís, porque eu acho que ela vai tirar esse peso, né, do autismo. Bora lá? Vamos nessa. Bora lá. Vamos começar falando o seguinte. Me tornei mãe. O que é o autismo? Como é que eu descubro isso? Sou mãe, sou professora, sou tia, estou percebendo alguma coisa. O que é isso? O que é o autismo, Isabela? Vamos lá. O autismo não é doença, né? É um atraso do neurodesenvolvimento, onde vai afetar algumas áreas do seu desenvolvimento. Comunicação verbal e não verbal, né? Interação social, que é a comunicação social, comportamentos repetitivos e estereotipados e, em alguns casos, demandas sensoriais. Então, esses 4 pilares hoje sustentam as características para fechar um diagnóstico de autismo. Algumas famílias falam assim, não, Bela, mas ele não teve atraso na comunicação. Só que a comunicação, ela é ampla. A comunicação é o contato visual, é o apontar, é o imitar, é o você saber iniciar e se manter no diálogo, é você saber relatar fatos passados, é você identificar, entender figuras de linguagem, metáforas, funções da linguagem. Então, tudo isso está atrelado à comunicação. Sim. Atraso na comunicação é uma característica, é o primeiro pilar do atraso do neurodesenvolvimento. Que é o meu filho demorou de falar. Meu filho demorou de falar, isso?
Pronto. Porque eu já vi casos de meninos demorarem de falar e hoje são uns tagarelos e tá tudo certo. Perfeito. Mas só uma observação, que aí foi uma coisa muito interessante, que quanto mãe, eu cheguei no consultório e eu falei, mas ele fala. E aí, doutora Rita virou pra mim e fez assim, existe uma grande diferença entre você falar e se comunicar. Genial, que é exatamente o que Dudu Bela tá falava trazendo, genial. bola, azul, pocoyo, mas ele não formava a frase. Então, ele não se comunicava. Perfeito, exatamente. A comunicação, ela é a ponta do iceberg. A criança, para falar, ela tem uma série de pré-requisitos. Ela precisa ter contato visual, ela precisa apontar, ela precisa imitar movimentos motores grossos, ela precisa ter uma linguagem receptiva. Por exemplo, eu abro um álbum de fotografia, cadê mamãe? A criança não precisa falar, mas ela já tem a linguagem receptiva de apontar ali, identificar. Cadê papai? Né? Ela tem que imitar movimentos orofaciais, ela tem que imitar Orofaciais é sons ótimo, dos né? Imita animais. caretas. Bota a língua para cima, a língua para baixo, solta beijo, imitar sons dos animais. Ela Dá tem que tchau. atender quando chamada pelo nome, imitar, que é no caso da tchau, da Tchau. tchau também, a reciprocidade. Então, são pré-requisitos, são tijolinhos, são repertórios necessários para que aquela criança fale. Então, quando esse repertório, por alguma demanda, ele não é preenchido, isso vai gerando impacto que culmina na ausência ou da fala ou da comunicação mesmo. O coração do TEA está no foco, no objeto, Fale em o que é TEA detrimento bonito para as pessoas entenderem. TEA, transtorno do espectro autista. É um transtorno, ou seja, não é uma doença. E espectro. Por que espectro? Porque vai variar de criança para criança. Vou trazer uma metáfora. Lá na minha clínica, nós temos 10 crianças um ano. Faz de conta que com 1 ano de idade, também de forma metafórica, essa criança, no prédio do desenvolvimento dela, ela precisa ter 100 tijolinhos. Então, eu tenho que ter 100 tijolinhos em 1 ano de vida, no 2º ano mais 100 tijolinhos. Esses tijolinhos, na análise do comportamento, que a gente vai falar daqui a pouco, seriam os operantes verbais, as unidades funcionais do comportamento. São os repertórios necessários para os marcos do desenvolvimento. Então, se a criança, com 1 ano de vida, de forma metafórica, ela precisa ter 100 tijolinhos, se essa criança tem 50, 80, 70, cada criança não tem o seu tempo. Essa frase é muito perigosa. Cada criança tem o seu tempo, desde que obedeça os marcos do neurodesenvolvimento. Então, se eu preciso ter 100 e eu tenho 50, sinal de alerta, intervenção precoce. Por quê? Porque um tijolinho não preenchido não me dá alicerce para o próximo, que não me dá para o próximo, e isso vai gerando um atraso global do neurodesenvolvimento. Muito bom. Então, voltando, eu tenho lá 10 crianças de 1 ano de idade. Eu tenho crianças com 2 tijolinhos, um déficit de 98. Eu tenho outra com 30, um déficit de 70. Eu tenho outra com 90, um déficit de 10. Ou seja, é espectro. Vai variar de criança para criança. O fato é que quem não conhece, Lua, Alice no País das Maravilhas, quem não sabe o caminho que quer seguir, qualquer percurso serve, como qualquer percurso é igualmente inútil. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta quando você leva no médico, recebe o diagnóstico de autismo, não adianta buscar o melhor fono, o melhor físio, o melhor teor da cidade. Você precisa, primeiro, fazer uma avaliação comportamental dessa criança. É como se fosse uma ressonância magnética do comportamento, onde o analista do comportamento... Guarde aí, guarde. Guarde, porque isso precisa virar, inclusive, um corte para estar lá organizando as pessoas na internet que vão ter preguiça de assistir 1 hora de entrevista. Eu vou querer saber, descobrir o que é que faz, certo? Perfeito. O que é que eu queria juntar? O que é o TEA com Thaís? Thaís é a mãe que pariu e vem Dudu, bebezinho, tá ali você ainda criando aquela conexão, o menino precisa 100% de você, e chega um marco que você também quer ele, né? Vem aqui. Como foi, Thay? Assim, eu queria que você relatasse os primeiros sintomas, motivos, vivências que você teve com o Dudu, que falou, isso tá estranho. Me traga momentos. Eu sempre soube. Que eu tava falando aqui, que a gente tava em off. Tem uma coisa muito, muito que eu guardo pra mim. Todas as mães que me procuram, né, pra falar um pouquinho, eu falo, a gente sempre sabe, cara. No fundo, a gente sempre sabe. Eu tava grávida de Dudu e eu
eu era voluntária num centro, né? Eu ganhei um livro, só para resumir, para você entender o contexto da história. Eu ganhei um livro, Nossos Filhos Espíritos. Eu li o livro todo e a última parte do livro ele falava sobre as crianças autistas reencarnadas na história dentro da doutrina espírita. Eu não li. Não conseguia ler. Eu não enjoei a gravidez toda, mas aquela série que passava na televisão, a The Good Doctor, Sim. a chamada Maria. Peraí, fale pra mim, The Good Doctor é o quê? É a história de um médico autista. Tá. É maravilhosa a série, né? Tá. E aí ele fala... o autismo, ele não é uma sentença. Tá, vamos lá. E você não conseguia. Vou organizar o seu TDAH vamos hoje, viu, minha linda? TDAH, bora lá. E aí, quando o Dudu você não conseguiu assistir o filme? Não consegui assistir os filmes. Aí Dudu nasceu, o Dudu teve muita dificuldade de dormir. Eu não dormia. Dudu ficava sentado em mim e não tinha santo que fizesse ele dormir. Eu fiz microfisioterapia, todos os especialistas possíveis e imaginários. Eu fui até para São Paulo para entender. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Tá. Ele não dormia, Dudu ele ficava, sabe, super estimulado. E aí, quando o Dudu tinha 6 meses, ele imitava, eu fazia aquele negocinho, ele fazia, mas quando eu chamava ele, ele não me olhava nos olhos. Tá. Eu fazia, Dudu. Aí eu fazia, ó, mamãe, fazia o coisa, ele imitava, mas ele não me olhava. Aí eu virei para meu marido e fiz, Evandro, esse menino é autista. Você é maluca! A mãe eu louca, falei, sempre louca. A mãe é sempre louca. Eu falei, tá bom. Só que a questão da falta de sono de Eduardo estava impactando muito na vida da gente, muito. Teve uma vez que Evandro chegou, eu estava deitada no banheiro. Literalmente deitada. Ele olhou pra mim e fez, eu vou morrer. Porque a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. A privação de sono enlouquece qualquer ser humano. E aí a gente foi para uma primeira neurologista. A pediatra fez, eu vou passar para você terapia, porque Dudu, aí, né, Dudu foi fazendo 1 ano e veio a pandemia. A gente, né, trancado dentro de casa e Dudu não verbalizava, né? Quer dizer, ele falava as palavras, mas ele não se comunicava, ele não falava frases. E aí eu falei, cara, aí minha mãe fez, você falou com 3 anos. Eu falei, não, gente, não é assim. Eu sempre tive essa mesma coisa. E como eu sou muito curiosa, TDAH, cara, zerava o Google. E aí a gente foi para um neurologista quando ele tinha 7 meses. Essa neurologista olhou para mim e fez, olha, Eduardo... Já com 7? 7 nossa, meses. Você foi bem... A gente pagou um rim pela consulta e a neurologista olhou para mim e fez, ele é hiperestimulado. Eu falei, porra, hiperestimulado eu sei que ele é. Eu quero saber o porquê que ele é hiperestimulado. Ela, não dá para diagnosticar nada. Sai daquilo com o coração. Aí veio passou um tempo, veio a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Dudu tinha começado 1 semana antes da pandemia a fazer as terapias. Só que parou. Porque a pediatra estava achando, né, estranho ele não imitar, ele não apontar. Ele não tinha essas coisas, né? O leão, faz o som do leão. Ele não fazia. E ele via muito, né? Os desenhozinhos animados. Fomos pra... Acabou. Teve aquela parada da pandemia. E aí ele voltou para as terapias. E aí uma vez eu fui buscar ele nessa terapia. A fono, olhou para mim e fez assim, mãe, Dudu teve uma regressão. Eu falei, uma regressão? 1 semana só que ele fez antes da pandemia, né? Não tem... Né? Fica com aquilo na cabeça. Ela fez assim, leve ele numa neuropediatra para poder investigar. Porque assim, aí ela começou... Você sabe quando você sente a pessoa não quer ser direta com você? Ela fez, pode ser dislexia. Eu falei, eu conheço uma pessoa com dislexia. Mas ele tão novinho, né? Meu filho não pode ter dislexia, né? Mas ela tava querendo me dizer de uma forma... Né, que não te machucasse. Exatamente. Ela fez, veja se não é dislexia, pode ser atraso, pode ser TEA. Quando ela falou TEA, eu jamais vou me esquecer dessa sensação. Sabe aquele arrepio que vem da ponta do pé até na nuca? Você sente o cabelo. Eu me lembro que eu saí do consultório, eu já fui descendo o elevador, ligando para as minhas amigas que são médicas. Eu preciso de uma neuro, eu preciso de uma neuro. Eu tentei doutora Rita sempre foi muito referência em diagnóstico de transtorno aqui, só que a doutora Rita só tinha vaga... Rita Lucena, maravilhosa, amo de paixão. Só tinha vaga para o ano seguinte. Eu falei, puta merda, o que é que eu vou fazer? Aí, consegui uma vaga com uma outra neuropediatra. Maravilhosa também. E aí, a gente foi para consulta. Só que eu fui para consulta já dizendo para ela todos os sintomas de Eduardo. Porque eu sabia
Eu só precisava de alguém que me dissesse. E aí eu sentei no consultório, eu fiz, Eduardo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E ela, maravilhosa, no final da consulta, né? Que aí ela começou com a gente, teve a avaliação com o Eduardo e depois voltou com a gente. Ela, olha, Dudu... Eduardo com quantos anos? 2 anos. 2. Ela fez, Dudu tá dentro do espectro. Tá. Gelei. Eu vi a lágrima do lado do meu marido escorrer. Ele saiu do consultório e fez, você induziu a médica. Aí eu comecei a rir. Falei, como? Não, Eu só Eduardo não tá. Não pode ser. Eduardo não tá dentro. É a negação. Sim. É a primeira sensação que a gente tem. E por mais que eu soubesse, não era isso que eu queria ouvir. E aí eu fui na onda dele. Eu concordei. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir outra especialista. Ou seja, estávamos indo para a terceira. Né? Tudo bem que a primeira não diagnosticou, mas né, você fica com aquela sensação, você sabia que tinha alguma coisa errada. E aí, a doutora Rita não tinha vaga. E aí, aquela coisa de liguei para minha cunhada, minha ex-cunhada, o irmão dela, que é médico, conheci a doutora Rita, me conseguiu uma vaga na mesma semana. Chegamos em doutora Rita. Faz esse diagnóstico todo, né? Faz a consulta maravilhosa. E o que ela diz? O que ela diz? E aí eu entrei calada. O melhor foi isso. Eu falei, cara, eu não vou falar nada. Não vou induzir. Não vou falar nada. Eu passei. E ela tentando arrancar coisas de mim. Eu falava, ele fala. E aí eu expliquei. Eu não disse pra ela que a gente tinha ido numa outra consulta. Pra ver se ela dava. Ou seja, você chegou ali e falou, eu não vou induzir nenhuma vírgula. Nada. Vou deixar ela como observadora. Exatamente. E aí foi que a gente teve a consulta, ela avaliou o Eduardo e ela deu o mesmo diagnóstico. E aí eu olhei para ele, e aí foi ali que a gente caiu realmente na real, né? Porque você fica... Ninguém reza a Deus e pede um filho autista. Claro que não. Você reza a Deus e pede um filho com saúde. E que ele não sofra no seu desenvolvimento, né? No seu caminhar. A gente não pensa nem nisso, Lu. Eu, pelo menos, eu não... A gente acha que é tão perfeito, que as coisas vão tão dar certo, que a gente não pensa no plano B, cara. Ninguém pensa. E eu só fazia, poxa, eu rezo a Deus pedindo saúde para meu filho. E ele veio saudável. Sim. Né? Como você disse, o autismo não é uma doença. Ele só funciona de forma diferente. O cérebro dele funciona de forma diferente, assim como o meu, TDAH. Eu também sou uma pessoa neurodivergente. Então, eu me lembro da sensação de que quando a gente entrou no carro... Eu olhava assim, cara, eu aqui... Eu chorava e ele chorava, a gente chorava muito. E eu via a vida do mesmo jeito. As pessoas entrando no ônibus, o dia correndo, as pessoas conversando. O meu mundo tinha... A sensação que eu tinha é que meu mundo tinha acabado ali. Eu não fazia ideia do que era autismo. Não fazia ideia. Eu não sabia o que fazer. E a vida continuava. Então, assim, a insignificância que a gente é diante da plenitude da vida. Perfeito. É incrível, né? A minha dor, eu queria gritar para o mundo aquilo ali que eu estava sentindo, mas a minha dor não era nada diante do que as pessoas estavam ali na vida. Perfeito. E uma outra reflexão também interessante da gente fazer assim, ó. Todas ali também carregam suas dores. Sim. Né? Eu vivia a dor do meu pai. Minha mãe falava, não, porque seu pai não está recebendo uma visita. Eu falo, mãe, as pessoas têm suas dores. A vida continua, cara. Cada um tem sua cruz para carregar também. Exatamente. Então, assim, ai, porque o meu problema... Seu problema não é maior do que o de ninguém, amor. Todo você mundo não tá... pensa. Não, eu sei, amiga. Eu sei. A gente fica assim, você fala assim, porra, bicho, eu tenho um filho atípico, o meu mundo acabou. Agora, o mais incrível de tudo isso é você estar permeável a dar o melhor. Porque, infelizmente, a gente encontra ainda famílias que, por não aceitarem o diagnóstico, resistem demais. E não sabe que só prejudica a criança, precoce. E quanto mais tarde se inicia, pior o prognóstico. Pronto, vamos lá. Descobri, tem alguma coisa diferente. Senti como mãe, fui especialista, disse tem, está dentro do espectro. O que é que eu faço? Próximo passo. Vamos lá. Hoje a ciência, padrão ouro, que já existe há mais de 50 anos, validada internacionalmente, ou seja, com inúmeros estudos, pesquisa científica que valida ela como padrão ouro, é a terapia ABA.
ABA é uma sigla em inglês. Só pra... Sim. A gente pode ir trocando, Claro, porque eu também claro, curiosa, né? claro. Você tá falando do ABA, mas aí eu te pergunto uma coisa. O ABA, ele não seria a partir de uma certa idade? Vamos lá. ABA significa Applied Behavioral Analysis, análise do comportamento aplicada. É uma ciência da psicologia experimental, behaviorismo radical é a ciência da aprendizagem, onde a gente vai modelar o comportamento estudando os antecedentes e suas consequências. Ou seja, o nosso comportamento ele não nasce no vácuo, ele nasce com base em antecedentes, que é o ambiente, as experiências que a gente vive, e ele também não se cristaliza de forma aleatória. Ele precisa de consequências. Ou seja, nós somos E DNA frutos. nisso? Vamos lá. Genético. Nós somos frutos. Não, primeiro é o nosso comportamento. Ele está falando aqui de comportamento. Tá. Tá falando Não do tá- ABA, né? do ABA. Não tem ainda relação com a demanda da genética, que a gente também pode falar. Então, as consequências são os reforçadores. É o que cristaliza. O que é aprendizagem? É você mudar ou incorporar comportamentos baseados em experiência. Só que esse processo de aprendizado, que gera o nosso desenvolvimento, é baseado em consequências. Nós somos frutos de aprendizados que foram gerados com base em consequências. Se a gente está Perfeito. aqui hoje sentada, aguardando, tudo isso foi com base em consequências Posso que dizer uma coisa geraram os interessante? nossos reforçadores. Posso dizer uma coisa interessante para vocês? Fala de disciplina positiva. Tem uma coisa que eu decidi educar meus filhos e faz muita diferença. Eu tomei muita palmada de minha mãe, eu conversei com ela essa semana isso. Eu tomei muita palmada de minha mãe, mas o que me marcou na minha educação foi um dia das crianças que ela não me deu presente como um castigo. E ela não triscou a mãe em mim. E eu tomava palmada, amor, de chinelo, de cinto, de tudo, tá? Era a forma que ela conseguia me educar, com amor, sozinha ali, meu pai trabalhando, e ela com 2 filhos, com diferença de idade entre eu e meu irmão de 1 ano, e tá tudo certo. Mas a falta de presente no dia das crianças me marcou profundamente, ao ponto de eu chegar na escola no dia seguinte mentindo, dizendo que eu tinha ganhado XYZ, e era tudo mentira. Eu só não queria sair perdendo diante de tanta alegria. Todo mundo chegou com presente novo, eu falei, deixei em casa. Porque eu não quis dividir minha boneca, meu patinho e minhas coisas. Tudo mentira. E hoje, educando 2 filhos, com 1 ano de diferença entre eles, 1 ano e 3 meses, eu entendi que não adianta eu picar a mão, que não adianta eu me acabar de gritar com eles, que não adianta. E aí, a consequência, né? E aí eu deixo muito claro, não tem problema, a vida é sobre consequências. Perfeito. Se você fizer tal coisa, eu não vou atrás de você, eu não vou brigar com você, eu nem vou mais falar alto com você. Tem uma consequência negativa e tá tudo certo, eu tô entrando no banho. E deixo lá para ele escolher o que é que ele quer. Cara, os 7, 8 anos. Eu enlouqueço? Claro que eu enlouqueço. Mas isso salva minha sanidade. Perfeito. Porque a gente fica louca. Ponto, tem Perfeito. consequência, acabou. Então a Exatamente. palavra lá de casa é: a vida é sobre consequências das nossas Isso, e é escolhas. isso que modela o nosso comportamento. E essa ciência, ela traz essa base, que é a análise funcional, né? Analisar os antecedentes e as consequências. Por exemplo, a criança está batendo a cabeça, enfim, tem um comportamento autolesivo de bater a cabeça. O analista no do TEA? comportamento pode ser uma 1, 2. característica, né? Inclusive se transforma em uma barreira de aprendizado. Por quê? Você não vai conseguir desenvolver repertório numa criança que tem barreiras, e a autolesão é uma barreira. Então, o primeiro passo é analisar o que é que antecede isso. Quais são os fatores que são gatilho para esse comportamento? Será porque está perto do horário do almoço, a criança está com fome? Será porque está perto do horário da mãe sair? É uma forma de chamar a atenção? O fato é que aquele comportamento, se for reforçado, e o que é que pode reforçar esse comportamento? A mãe dá atenção, ele conseguir aquilo que ele quer, que almeja. Então, a probabilidade desse comportamento aumentar é infinitamente maior. Claro. Então, o analista É igual dar recompensa pro ratinho, né? Sim. Pronto. Dudu funciona muito com Skinner. combinados. Ele funciona muito assim. Dudu, Cria previsibilidade. exatamente. E eu vejo que ele necessita isso. Exato. Você estava falando da questão do ABA, Dudu, ele começou... O primeiro tratamento que o Dudu teve foi o Denver, né? Então, ele foi do Vamos lá. Denver, que foi de 0, eu acho que até os 4 isso. anos. O Denver e o ABA são a mesma coisa. Tá. Ambos vêm da mesma ciência. A ciência da análise do comportamento fundamenta um modelo de intervenção naturalístico que a gente utiliza para crianças abaixo de 5 anos, que é o Denver, foi patenteado. Então, é um modelo que utiliza os pressupostos da análise do comportamento, da ciência ABA, né?
e onde a gente vai modelar o comportamento com uma cadeia de suporte, do menos para o mais, utilizando as motivações da criança. Enfim, existe toda uma metodologia, mas a base, a essência, a ciência é da análise do comportamento. A aba a gente utiliza para crianças acima de 5 anos e o Denver, esse modelo naturalístico de intervenção que a gente vai estar trabalhando para crianças abaixo de 5 anos. Tá. Isso. Diagnostiquei meu filho. Corro para um especialista para começar com essas intervenções. Vamos lá. O nosso desenvolvimento, como eu estava falando, é como se fosse a construção de um prédio. Faz de conta que a gente vai morrer com 100 anos de vida e o nosso prédio é um prédio de 100 andares. Então, o primeiro ano de vida, de forma metafórica, eu tenho que ter 100 tijolinhos. Segundo ano, 100. Terceiro ano, 100. Então, ali eu vou montando o prédio do meu desenvolvimento. Esses tijolinhos, eles vão ser compostos por inúmeras áreas do nosso neurodesenvolvimento. Motricidade grossa, motricidade fina, comportamento, comunicação verbal, comunicação não verbal, brincar, cognitivo, habilidades acadêmicas. Então, a criança vai ser avaliada e vai estar, né, sendo contemplada ali em diversas áreas. O fato é que o TEA, transtorno do espectro autista, por que espectro? Porque alguns tijolinhos não serão preenchidos. Não é igual para todo mundo. Varia de criança para criança. E aí, quando a gente fala espectro, você vai de... Vai variar. Espectro 1, como é que é isso? Tá, de 1 a... aí é outro assunto. Rápido, Tá, só tá. para poder... Hoje é aí classificado são como os nível níveis de de suporte. Então, vamos lá. Um tijolinho não preenchido, ele não vai me dar alicerce para o próximo, e isso vai dando um atraso global. Aí entra a intervenção precoce, que vocês, né, foram abençoados em proporcionar isso para Dudu. Que faz toda a diferença, né? E a doutora Rita falou, eu não estou preocupado com o diagnóstico de Eduardo. Ele pode, se ele é autista ou não. Isso. Hoje ele pode ser autista, ele nunca vai deixar de ser. Pronto. Ao longo da vida. Ele pode não apresentar lá na frente. Eu estou preocupado com o atraso do desenvolvimento global dele. Perfeito. Então, é aí que você entra imediatamente com a intervenção precoce, porque tem a janela da neuroplasticidade, que é enorme neuroplasticidade. agora do 0 aos 5 anos. Então, quando você identifica de forma personalizada, daí a importância da criança passar pelo analista do comportamento, um supervisor ABA, habilitado e credenciado, e não o que está tendo hoje, todo mundo se diz supervisor ABA. Para ser supervisor ABA tem que ter mestrado, doutorado na área, tem que ter formação avançada por centros de referência, prática, supervisão. Então, assim, existe uma série de requisitos e no Brasil não existe legislação. Então, os Estados Unidos são os BCBAs, que, né, passam por certificação. No Brasil, não. Então, existe a BPMC, que é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, que está tentando aí criar a legislação própria, que traz os pré-requisitos, que as famílias instruídas deveriam questionar nas suas clínicas se o supervisor atende os requisitos da BPMC, que são os critérios. Eu faço isso e digo para as mães. Teve uma mãe, a mãe de um coleguinha de Dudu, que me pediu para conversar com uma mãe, colega dela do trabalho. Cara, e aí eu fico assim, o que passa na cabeça desse profissional que se usa da sua profissão para enganar uma família? E a menina que estava atendendo o filho dela não tinha certificado nenhum, porque eu sou dessa mãe. Perfeito. Eu investigo, eu boto no Google, eu pego lá o currículo. Tem um site, inclusive, que você pode entrar, que você tem lá essa pessoa... O nome. Você bota o nome da pessoa, exatamente. Tem o farol, tem também um do Denver. Do SDM. Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam... Informação é poder, cara. Pronto. Isso, vocês trouxeram para a mesa uma dor que eu não sabia que existia. Que bom, a gente fala o seguinte, né, na nossa vida, a gente gasta muito tempo do nosso cérebro para escolher quem a gente vai casar, né, quem a gente, filho, qual é a escola que a gente vai botar, e tem coisas que a gente precisa de agilidade, que são as indicações. Exatamente. Então, assim, normalmente, eu falei isso agora, quando a gente escolhe alguma coisa para nossos filhos, normalmente você vai por indicação, porque você não bate na porta e fala, oi, cuida, toma aqui meu filho, né? Então, vocês trouxeram para a mesa um negócio importante, que é a verificação dessa qualificação dos profissionais que cuidam. A Bela pode até falar aqui para mim. Quando houve um boom de criança, não é que nunca existiu. Hoje a ciência está infinitamente mais avançada, então o diagnóstico é mais fácil, né? Muita gente tem se aproveitado disso para se utilizar, e aí abre clínica, mas eu sou ABA, mas eu sou Denver. E se você parar para olhar, metade dessas pessoas não tem os certificados adequados. São faculdades, são cursos que você nunca... Instituições que você nunca nem ouviu falar.
Então, assim, eu recebi as indicações e Dudu sempre foi cercado muito... Eu sempre quis os melhores profissionais. Então, há 5 anos atrás, você já não tinha tanta gente como você já tem hoje. Então, eu fui, né? Eu pesquisava, eu queria saber quem era a referência, eu pesquisava em São Paulo, eu fui para a geneticista em São Paulo, sabe? Porque eu queria que ele tivesse aquilo de melhor. Entendendo que a minha realidade é diferente de muitas outras pessoas privilegiada, né? Vamos chegar assim, nisso, Bela, vamos chegar Isso. nisso, porque essa é uma dor Exato, grande. mas aí, só para poder fechar essa linha de raciocínio. O primeiro passo, avaliar essa criança, identificar qual é o repertório dessa criança. Então, vamos lá. Meu filho tem 6 anos de idade, no repertório dele, de forma metafórica, teria que ter 600 tijolinhos. Onde é que ele trava em cada área do neurodesenvolvimento? Isso precisa ser feito, a primeira avaliação com a criança e validado com a mãe e o pai. Os pais precisam validar. Ah, não, mas ele fala com a intensidade. Uma coisa é a família achar que a criança tem um repertório, outra coisa é saber se esse repertório é generalizado. Ou tá Né? dentro Por exemplo, dos tijolinhos que ele precisa. olha quando chamado pelo nome de 10 tentativas no consultório, de 10, olhou para mim 2. Esse comportamento não é generalizado. Então, não é um comportamento que eu vou, né, colocar lá como existente. Então, tem que existir essa validação do terapeuta que está avaliando com a família. Ponto. Com isso, a gente joga tudo isso num gráfico, onde a gente consegue identificar a idade cronológica e a idade de desenvolvimento. E aonde tem os gaps. Aonde a criança trava em todas as áreas. Motricidade grossa, fina, cognitivo, comunicação, enfim, brincar social, brincar individual, absolutamente tudo. A criança é avaliada de forma global. Com base nisso, Lu, monta-se o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, é o farol de trabalho. É onde a gente vai conseguir, de forma clara e objetiva, preencher os gaps dessa criança. Aonde ele mais precisa. E é personalizado. Genial. Que aonde João trava é diferente onde Maria trava, que é diferente onde José trava. Cada criança tem que ter o seu PEI. Então, cobrar o PEI, validar o PEI é o primeiro passo que essa família tem que ter, tem que se empoderar de conhecimento para exigir e cobrar da sua clínica. Esse PEI tem que ser seguido por toda a equipe que acompanha essa criança. Essa história de que o fono cria a meta dele, o TO, esqueça! Não existe. Esqueça, a gente está construindo uma casa, é todo mundo no mesmo objetivo. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Lá na Navarro, toda a equipe multidisciplinar da criança está dentro de um grupo onde os pais fazem parte desse grupo. Fono, físio, TO, precisam ler e estudar o PEI da criança. Em cada sessão, ele tira um tempo de 5 a 10 minutos para filmar e apresentar para a família, dando transparência ao que está sendo feito, dos objetivos terapêuticos trabalhados, das conquistas, da evolução dessa criança no set terapêutico. Os ATs, escolar e domiciliar, da mesma forma. Ele não vai ficar lá filmando a criança com tudo. Mas cada objetivo que está no PEI, que foi conquistado, por exemplo, AVDs, habilidades de vida diária. A criança deverá lavar e secar as mãos com autonomia. Está lá no PEI da criança. A atendente terapêutica, que tem uma supervisora por trás, vai ensinar, através da técnica, né, da ciência ABA, a criança a lavar e secar as mãos com autonomia. Quando essa criança lava e seca as mãos com autonomia, ela filma. Olha, hoje, Dudu lavou e secou as mãos com autonomia e valida isso para a família. Então, a família acompanha diariamente a evolução dessa criança. Essa história de que, não posso entrar no set, porque eu não vejo o que meu filho está fazendo dentro da terapia, eu não vejo vídeos. Isso não é ABA. De tudo. Isso não é análise do comportamento. Até hoje. A reavaliação, ela vai ser feita a cada 3 meses, se for o tempo, 6 meses, se for a terapia ABA, mas para validar todas as conquistas dentro do gráfico e a gente conseguir mensurar, tangenciar, quantificar todos os ganhos, as conquistas. Mas você ali, tá acompanhando diariamente absolutamente tudo. Se não for desse jeito, não é ABA. E a profissional, no caso aqui, é exatamente isso aí. Você não tirou nem pôs, é exatamente isso. E ela ainda bate o PEI com a gente. Fez, olha, 6 meses.
6 meses, qual eram os objetivos de Dudu, era esse aqui. Então, 6 meses depois, ele alcançou, ele não alcançou. Então, vamos trabalhar mais isso aqui. É o acompanhamento, e é importante que a família se envolva, porque não adianta só o trabalho. Quando as terapeutas vão embora e a gente volta para casa, a gente tem que ter a continuidade dentro de casa. Então, as atividades, você evitar... Como tudo na vida, na educação de uma criança. Exatamente. Pedir pra parar a banda, parou, hein? Não é só por causa do TEA, não. Como Agora, tudo na vida da educação de uma criança. Cara. É disciplina. É disciplina. A Olha casa só, precisa pra participar. ser aba, tem que ser tangível, quantificável, mensurável e tem que ser no ambiente natural. Essa história de que faz aba dentro de clínica é outra utopia, tá? A aba não se faz dentro de clínica. Dentro da clínica, a equipe multidisciplinar para reforçar ali... Fono, né? Fono, físio, beleza, complementa. Mas a terapia tem que ser no ambiente natural para que aquele comportamento seja generalizado. Genial, Então, a isso. gente encontra, às vezes, alguns locais colocando as crianças, pedindo para que crianças saiam, as famílias tirem as crianças das escolas para ficar naquele centro terapêutico manhã e tarde. Isso é aversivo, isso é abominável, abusivo. isso é abusivo. É abusivo. Famílias, vocês não permitam isso com seus filhos. Aba que seja realmente trazida ali pela ciência da análise do comportamento é no ambiente natural, onde a criança vai generalizar aquele comportamento, onde você vai estar utilizando as oportunidades do dia a dia para desenvolver repertório na criança, sendo validado, apresentado diariamente pela família. Só que isso dá trabalho, Lu. Muito. Agora, Isso olha a dúvida que eu envolve tenho. muito trabalho e treinamento da equipe. Se precisa, e custo, quero chegar lá. Se a criança precisa ser desenvolvida nesse ambiente natural, significa que os ATs precisam ir na para casa e na casa, escola. Na escola Isso. ou em casa. Ou em Isso. casa. Então vamos lá. Hoje a gente está tendo um grande problema, né? Porque alguns juízes, eles não vêm associando a figura do AT escolar como de responsabilidade Da escola. da clínica. Não, ele acha que é uma responsabilidade da escola. Só que o AT escolar da escola é completamente diferente o papel do Da AT clínica. da clínica. Mas você sabe o que é isso? E eu percebi, eu estava até conversando com um advogado amigo meu, o escritório dele é especializado em plano de saúde. Existe a lei, né, que tem lá a lei se eu não me engano, a lei de Mion, que diz que a criança, ela tem que ter, a escola tem que fornecer o assistente terapêutico dentro da sala de aula. Mas ele não diz que essa criança, esse assistente tem que ser especializado. Ele não fala. Então, ela pode Uma colocar estagiária qualquer que pessoa. vai ser uma babá. Exatamente. Isso. Até que seja especializado, a demanda não é essa. O AT da clínica é um profissional que vai estar tendo o controle ali, o suporte das metas terapêuticas da criança, com supervisão qualificada. É diferente. E com controle. Ele é supervisionado, ele tem que prestar conta ele utiliza o ambiente natural da escola Perfeito. para preencher repertório. Tá faltando esse tijolinho aqui. AT que vai para a escola Isso. para extensão. Nessa Exatamente. semana, foca nisso aqui. Exatamente. Perfeito. Então, assim, o AT da escola, né? Ele não vai fazer esse papel. Ele é uma Babá. babá. Ele é um profissional que está ali. A criança desregulou, está disruptiva, tira da sala. A criança precisa se alimentar, dá comida na... Não é esse o papel do AT da clínica. O AT da clínica é um terapeuta que vai utilizar as oportunidades do dia a dia para preencher repertório, para estimular a interação social, para desenvolver as AVDs, habilidades de vida diária, autonomia de comer, de guardar um livro, de ficar numa fila, de se vestir, de utilizar o banheiro, AVDs, né? As habilidades do dia a dia e as demandas pedagógicas, adaptação com base na ciência da análise do comportamento. Então, alguns locais falam assim, mas não se faz aba na escola. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vamos voltar a estudar. Na escola é onde mais se faz aba. Você disse tudo, vamos voltar a estudar. As pessoas não se alimentam de informação. Elas não sabem. Mas então... o problema é que quando você tá, né, por exemplo, é dona de uma clínica, é dona de um espaço, e você se transforma, né, na autoridade daquele local, você catequiza aquelas famílias a acreditarem como você. Exatamente. Então, se o dono da clínica fala assim, tire da escola, a pessoa vai terapia, tirar. Às vezes ele pede para tirar da escola, porque dentro do relatório não faz menção ao AT.
faz menção à psicologia. Então, para ele não se, não se comprometer com o plano, deixa a carga horária imensa, aversiva da psicologia dentro da clínica. É um absurdo, E aí cara. sim, vira manicômio. Porque como é que você vai deixar uma criança 30, 40 horas dentro de uma clínica, num espaço fechado, Não dá. sem a família ver o que está acontecendo? Pelo amor de Não dá. Deus. A Gente, gente vamos- precisa se empoderar de conhecimento. Perfeito. Que bom que a gente tem vocês. E que bom que a gente tem você como mãe. Abra seu Instagram e comece a falar, tá? Porque hoje, uma mãe com um autista em casa, descobrindo agora, se desespera e fala: corro pra quem? Pra uma mãe, eu quero o apoio de uma mãe. Depois você vai ser especialista. Mas a princípio você precisa de uma mãe. Você abre seu Instagram. Tô provocando ela Você loucamente. trouxe a demanda do porquê esse crescimento todo, né? Eu fiz o meu mestrado nessa área em 2007, em desenvolvimento humano. Naquela época, era uma a cada 150 crianças recebendo diagnóstico dentro, né, do espectro. Hoje, o último CDC, que é o Centro de Estatística 33. Americano, uma a cada 31. Então, Tá assim, punk. eu ainda acho que esse número é maior. Hoje, o Instituto Qual é o Navarro... motivo desse crescimento? Vamos lá. Nós estamos hoje nas principais escolas de Salvador, municipal, estadual e particulares. Eu tenho salas de aula com 5 crianças com diagnóstico. Eu não estou nem contabilizando as que as famílias negam o diagnóstico porque é um TEA leve, então passa ali Que para mim é o pior. despercebido. Porque Vamos falar sobre o TEA não leve. vem Eu um adoro tratamento falar sobre o TEA adequado. leve. Mas por que esse aumento? É multifatorial e multigenético. Claro que aumentou também esse olhar da sociedade, as famílias estão muito mais atentas. A internet também ajuda, né, A Bela? internet, Trouxe conheço, muito né, conhecimento. muita informação. Hoje, lá na Navarro, eu tenho crianças de 7 meses. Eu tenho criança de 1 ano. Eu tenho criança de 1 ano e meio. Aí você fala assim, meu Deus, e já tem diagnóstico? É o que TAI trouxe. A FAM identificou que alguns marcos do neurodesenvolvimento não foram preenchidos. O Denver é o padrão ouro para o preenchimento desse repertório. Eu não tenho que pagar para ver. A partir do momento que eu sei que um repertório não preenchido não me dá alicerce para o próximo, e isso sim vai gerar um atraso global do neurodesenvolvimento. O nome disso a gente dá lá na frente. Hoje, na clínica, para mim, pouco importa se é Down, se é autismo, se é alguma síndrome rara. Nós somos construtores de repertório. O objetivo é identificar aonde a casa do seu filho travou e preencher, para que aquela criança, nosso objetivo é esse. A idade cronológica não para de crescer. A idade de desenvolvimento não acompanha. Quanto mais força, mais gente empenhada em preencher os tijolinhos específicos daquela criança, maior e melhor o prognóstico desse equacionamento. Perfeito. E a meta é uma só: dar qualidade de vida, autonomia para esse indivíduo. Que vai Só crescer, esse, né? só E isso. de repente Que é o não vai- maior medo de uma mãe. não vai Só ter pai e mãe isso. grudados. Chegaremos Só lá. isso. Calma, vamos lá. Assunto importante, não posso deixar de trazer nessa mesa. Descobri que meu filho tem TEA, vou para um especialista, chego lá e entendo que a consulta é muito cara, que todo o tratamento é muito caro e eu não tenho esse dinheiro. O que é que eu faço? O que eu fiz? Soube do diagnóstico, corri para casa do meu irmão, chorei e fui para o escritório de advocacia. Exatamente nessa ordem, no mesmo dia. Tá. Tem que ter um plano de Tem saúde. que ter um plano de pra saúde. viabilizar o tratamento. O médico, né? O assistente, médico assistente que eles Sim, falam, sim. ele dá o relatório com base na avaliação da criança. E aí, dentro desse relatório, ele vai dizer quantas terapias a criança precisa, quantas, né? Qual a Perfeito. intervenção. E aí tarará. você faz a caixinha. Vai pro advogado e o advogado entra na justiça, aciona para que o plano pague esse tratamento. Porque, assim, hoje já existem alguns tratamentos que estão com a cobertura da ANS, mas não é de acordo com o que deve ser, porque foi justamente aquilo ali. Eles colocam essas crianças, eles pegam clínicas que não têm nenhum certificado, pessoas que não têm certificado nenhum, que não têm autoridade, não é mestre naquilo para falar, não estudou o suficiente para poder exercer um aba da vida. Né? Pô, você fazer um mestrado em aba hoje é muito caro. Você tem que ter uma carga de 500 horas, eu me lembro que tem isso no relatório de Dudu. Então, assim, não é qualquer pessoa, por exemplo. A forma como foi feito o relatório de Dudu foi uma forma muito específica. Eu preciso desse especialista aqui para cuidar dessa criança, Tá, com vamos carga lá. horária tal e X. Tá.
Vamos lá. Então, quem tem plano de saúde corre para o advogado, porque E a senhora? com a liminar para você ter o seu tratamento custeado pelo plano de saúde. Não tem um plano de saúde. Como é que está Sofre. hoje? Sofre. Hoje o SUS é uma sessão por mês ou cada 15 dias de 30 Não, minutos. vou te Isso não é aba. contar, vou te contar. Eu passei por um maior constrangimento da minha vida. Eu tive uma funcionária em casa e aí ela começou a me falar do filho dela, 21 anos de idade. Ele estava dentro do espectro, não tinha sido diagnosticado, estava com uma suspeita, mas pelas características a gente dizia que era. Cara, o menino tinha uma sessão de fono a cada 6 meses. Que é isso? Como é que esse ser humano se desenvolve? Como é que a gente prepara uma pessoa Não vai. para ser autônoma, para se desenvolver? E aí o governo, o Estado não pensa, porque isso vai ser um problema no futuro. Perfeito. Isso. Porque vai se aposentar, porque vai precisar das assistências sociais. Quer dizer, não tem um plano de prevenção. Vamos cuidar desse indivíduo, vamos dar tudo que ele precisa para que lá na frente ele se torne uma pessoa autônoma e não precise, né, Políticas públicas, né? Exatamente. Tem A gente muito- não tem, tem cara. a gente tem um caminho ainda muito longo pela frente. Agora, trazendo um ponto que você tinha abordado, e eu queria muito falar sobre isso, o TEA Leve. O TEA Leve, dentro dessa perspectiva, passa despercebido. Porque muitas famílias enxergam como excentricidade, como a característica da personalidade. Porque é tímido igual o pai. Porque o pai também demorou para falar, é normal. Ou porque tem o tempo dele. Cada Tem o criança tempo tem seu dele. tempo. E o TEA Leve, ele vai sendo mascarado e rotulado por vários nomes. Porém, lembra dos gaps? Um buraquinho não preenchido, não me dá alicerce para o próximo, e isso vai gerando um atraso global. Esse atraso global, ele engloba também as emoções. Então, crianças dentro do espectro leve, por não se sentirem muitas vezes pertencente, não conseguirem se identificar com aquele grupo social, Não é leve, né? Porque mudou. Nível de suporte 1. nível de suporte 1, mas que as famílias chamam de leve. leve. Porque não é perceptível. Não é perceptível. Perfeito. Então, são aquelas crianças que têm um atraso sutil na comunicação. Ele fala, mas assim, Perfeito. como é seu nome, João? Como é o seu melhor amigo, André? Como é que foi sua aula? Boa. Ou seja, Dudu. são crianças que não conseguem iniciar, se manter numa comunicação, relatar fatos passados, descrever situações, né? Então, a forma, a intensidade da comunicação, o ritmo, tudo isso está dentro da comunicação. Mas como é algo sutil, passa despercebido. A interação social da mesma forma, né? Tá lá misturado com os coleguinhas, mas tem troca, tem reciprocidade, tem engajamento? Não tem, mas também tá lá misturado, então a família não vai sentindo tanta diferença. Aí tem as demandas sensoriais, que é a base do nosso desenvolvimento, né? Sensorial é o quê? A forma como a gente capta as informações do mundo através dos órgãos do sentido. Tato, olfato, paladar, visão, vestibular, que é o movimento, propriocepção, que é o Palavra equilíbrio. bonita, hein? Propriocepção. Isso, então, Olha. é a interação. Perfeito. São órgãos do sentido, gera a nossa integração É bom sensorial. quando a gente fala com alguém que entende, Né, né? menina menina? inteligente? Tô aqui assim, ó, que mulher inteligente. Continue, Bela. Figura, Lu. A Ah. nossa integração sensorial aqui, ó, é o que vai gerar a base da construção da nossa casa. Então, crianças dentro do espectro, muitas delas vêm com esse terreno desintegrado. Então, são crianças que estão numa constante busca sensorial. São crianças que gostam de passar a língua em tudo. São crianças que correm de um lado para o outro, flaps, anda na pontinha do pé. Seletividade alimentar está relacionada a essa desintegração sensorial. São crianças que têm hipersensibilidade auditiva, visual, tátil, né? O contato com o E para corpo. você ver como é o espectro. Dudu, o meu de 6 anos, não tem. A questão dele é muito do sensorial. Então, assim, para dormir, ele tem que dormir grudado com a gente. E aí ele cheira, ele pega, mas ele não tem questão do barulho, ele não tem questão da seletividade. É espectro, Tudo né? bem. Varia. Entendeu? E Cada um. intensidades também. Tem crianças que não vai ter nada disso. Exatamente. Então, mas o fato e a preocupação é que esse sensorial é a base dessa casa. Quando esse sensorial está desintegrado, eu não consigo formar a segunda camada do meu desenvolvimento, que é o concreto. O que é o concreto? Por exemplo, a criança aprendeu que a maçã é uma maçã comendo a maçã, cheirando a maçã, vendo a maçã,
na maçã, arremessando a maçã. Então, a gente aprende o mundo de forma sensorial. Depois que eu aprendo o mundo de forma sensorial, eu vou aprender o mundo de forma concreta, ou seja, isso é um copo, um microfone, uma maçã, pera, concreto. E dos 4 aos 7, a gente desenvolve o abstrato. O abstrato é a capacidade da criança... Peraí que eu volto, viu? Não estou perdida no assunto, não. Não, eu quero em Eu entrei tecnologia nessa agora, eu parte quero aí, 1000 assuntos. mas eu vou falar do TEA1, que isso tem relação com o TEA1. Então, o abstrato é a sua capacidade de contextualizar e conectar tudo que te cerca de acordo com suas características e funcionalidade. Então, é a minha capacidade de, por exemplo, vamos brincar com a criança de 5 anos, o que a gente pode fazer com a maçã? Ah, tia Bela, com a maçã a gente pode fazer um bolo. Vamos criar um bolo, vamos fazer um suco, uma salada de frutas. Ou seja, é a capacidade de você saber a função de tudo que te cerca e conectar isso. Isso é o abstrato. É dentro do abstrato que está o cognitivo. Então, crianças com demanda sensoriais, o concreto não é muito... Não fica com falhas, com gaps. E esse abstrato vai ter gaps também. Então, é aquela criança que tem uma hiperlexia, lê, escreve, fala idiomas, mas na hora que o professor pede, dá 3 palavras para você formar Uma frase, uma ideia. ele não Ele não consegue. desenvolve. Ou então eu te dou um textinho para ler, um parágrafo, e eu peço para você interpretar. Ele lê, escreve, mas não interpreta o que leu. Aí vem, vamos lá para o TEA leve. São gaps sutis que, quando a criança entra nos 6, 7 anos, começam a vir as comorbidades. E o que são comorbidades? São exatamente os gaps que não foram sendo preenchidos e que vão gerando repercussões, consequências no seu neurodesenvolvimento. O TDAH é uma comorbidade de um Dudu TEA tem. leve. É TEA com TDAH. O TOD, transtorno opositor desafiador. A criança que não aceita autoridade, Todo regras, adolescente tem TOD, não tem não? limites. É o aceitar, né? É o respeitar as normas, as regras, a autoridade do pai, da mãe, do professor, de um policial. É uma comorbidade do TEA. Síndrome de Diógenes. Lembra um programa americano, a série Os Acumuladores? Uhum. Passa até Minha hoje no GNT. filha, a síndrome de Diógenes... Gente, eu são adoro ver aquilo ali, a casa sendo limpa. Ali são os acumuladores. Limpa a minha cabeça. Pois aquele é, os negócio. acumuladores, nada, é a síndrome de Diógenes, que pode vir a ser uma comorbidade do TEA. Consequências de Uma um TEA não tratado. consequência, ou seja, a criança... Os gaps das emoções, Lu, eles vão gerando também buracos. Então, essa falta de pertencimento, essas expectativas não correspondidas, isso vai gerando ansiedade. Vamos comprar coisa e deixar em casa, comprar coisa e deixar em casa, comprar coisa e deixar em casa. E assim, ó, Exatamente. só uma observação. Normalmente as pessoas, elas não falam. Elas não falam o que sentem. Exatamente isso que a Bela tá falando. Isso. Então isso vai Vai acumulando. acumulando. Vai acumulando. Isso gera ansiedade. Gente, a Ansiedade obesidade não pode ser também? Pode. Tudo isso. Mas aí existe uma série de comorbidades mesmo, né? De consequências. Gastrointestinais. Exatamente. Então, a ansiedade, a criança começa a comer na casquinha da ferida, roendo a unha. É aquela criança Gente, minha unha é coisada. Será que eu não fui tratar? É aquela Eu não tô criança que brincando, não. só consegue dormir com a mãe. Então, a ansiedade vai crescendo. A ansiedade, ela é a raiz de várias patologias. Ela é a raiz da depressão. A depressão não nasce na depressão, ela nasce da ansiedade. Então, tratar a ansiedade, a criança que puxa o cabelo e começa a botar na boca... É a tricotomia. Meu Deus. E é isso que muitas mães atípicas Tricofagia. têm devido ao diagnóstico do seu filho. Vai criando ansiedade. Vai criando ansiedade. E isso gera depressão. Então, a gente tem visto Excelente. hoje muitos adolescentes Rapidinho, a gente depressivos. cuida, a gente tá aqui, a gente tá falando sempre do cuidado com a criança, cuidado com a criança. Ninguém cuidado com a olha pra criança. mãe, cara. Cara, ninguém olha pra mãe. Ninguém olha pra mãe. Olha, é outro assunto. Dá pra gente ficar aqui 3 horas. Muito assunto. Ninguém olha pra muito mãe. assunto. E essas mães, muitas dessas mães, já saiu um estudo, ano passado esse estudo, 92% dessas famílias que têm filhos atípicos, as mulheres são abandonadas por seus companheiros. 92%. Amiga, faz um grupo de mães 92%. atípicas e vira uma líder disso, amiga. Seria algo belíssimo. Thaís, você Porque faria algo incrível. Se você não cuida de você dificilmente Exatamente. vai conseguir Cara, cuidar do outro. E é porque assim, ó, não é só... Quando você tem um diagnóstico de uma criança, não é a família inteira, impacta a família inteira. Então, você se olha enquanto mulher, eu vou deixar de ser quem eu sou,
Muitas vezes eu me via e falei assim, gente, quem sou eu? Sou a mãe do Dudu, Perfeito. né? A mãe de um autista. A mãe de uma autista, não E aí é? tem lá, mãe atípica. Então você é uma mãe Exata- atípica. Você não é Thaís, você não é comunicadora, Ninguém. você não é esposa, E você aí é uma mãe a atípica. sua vida passa a ser a dar conta das terapias, porque existe uma diferença grotesca entre uma mãe típica e uma mãe atípica. Enquanto você leva seus filhos pro futebol, pro karatê, pro inglês, eu tô levando o meu pras terapias. TO, fono, né? ABA, Denver, o que for. Eu não tenho uma rotina como a sua. Então, eu tô ali voltada para aquele mundo que eu não desejei, que eu não escolhi, mas eu tô ali por amor. Perfeito. E é Se doando. foda, cara, porque você vê, não existe, não tem como você não comparar, você se julga, você se cobra, porque você tem que... Aí vem todas as demandas da vida, porque sua vida não para pra você sofrer, sabe? Se lasque, se vire aí com o que você tem. Então, você tem que trabalhar, porque você não pode ficar sem trabalhar, porque você tem que pagar o plano de saúde, você tem os remédios, porque além disso, nas comorbidades existem as consultas que nem todo mundo hoje em dia aceita plano de saúde, então você vai para uma médica que custa R$1.000 e poucos e você paga, Precisa. porque você quer o melhor para o seu filho. E aí você tem as terapias, você tem o seu trabalho, você tem o seu marido, você tem a sua casa. E você tem que brigar diariamente com o plano de saúde, porque a minha vida é essa. E você tem que ser uma mãe muito maravilhosa, incrível, para administrar aquele menino diferente que tá te ensinando 1000 coisas no amor. E ainda educar a sociedade, você tá cara. cansada. Você ainda tem que Perfeito. educar. Nunca me esqueço, no primeiro dia de aula de Dudu, eu entrei e falei, olha, meu filho é atípico. E aí eu descrevi Eduardo todo. Eduardo é assim, 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 assim. Eu espero que vocês eduquem seus filhos para que eles saibam conviver com pessoas diferentes. Porque se vocês não educarem, quem educa sou eu. Perfeito. Eu não vou É passar mãe por raiz. isso. Perfeito. Não vou. Eu não vou aceitar que alguém olhe para meu filho e diga que meu filho precisa usar uma coleira de identificação. Fale aí desse acontecimento na farmácia, por favor. Vá. Impactante, Thaís viu, viveu Thay? algo bizarro Impactante. dentro de uma farmácia. E ela contou aqui em off. Eu falei, quando estiver gravando, você vai contar. Ela não vou. Eu falei, você vai. E agora eu coloquei ela. Porque não Eu já disse pra ela que eu não edito o programa e ela vai contar. Conte aí. é orgulho, né? Porque depois que passa, que você vai sentir. Eu tava numa farmácia, Dudu, pra se autorregular. Exatamente. E é muito bom estar aqui com você, Bela, porque tudo que você fala, eu vou assim, gente, Dudu isso, Dudu aquilo, eu vou, né, entrando. E é muito bom que você tá do lado de uma pessoa que tenha conhecimento, né, sobre aquilo ali. Dudu entra, ele tem a questão da autorregulação. Então, ele vê um espaço assim, cara, ele quer correr, né? Ele precisa daquilo ali estimular. Entramos numa farmácia, e aí eu tô lá na minha gondolazinha, era uma farmácia que a gente sempre ia, e eu tô vendo ele correr, tá tudo bem. Daqui a pouco eu tô ouvindo alguém falar, ô garoto! Carioca, Quem é essa carioca que tá aqui na meu terra Deus. errada? Ô garoto! Você para com isso, né? Aí eu já vim de lá, né? Esse garoto é meu filho, só tinha Dudu na farmácia. Eu falei, epa. Você não grita com ele, não. Você não fala com ele, não. Você fala comigo. Eu sou a mãe dele. Ela, porque seu filho é muito mal educado. Ele passou aqui e me bateu. Eu fiz, olha, não sei o que foi que aconteceu. Rapidinho, hora nenhuma você disse. Ele tem TEA? Não. Ainda Ok. não. Ainda não. Eu fiz... eu não sei o que foi que aconteceu, mas Dudu... meu filho não é agressivo. Ele não é uma criança agressiva. Provavelmente aconteceu alguma coisa que, né? Ou você tocou nele, ou você falou. E aí, como reação... Porque naquela época, Dudu ainda não dizia, não me pegue, não me bate. Hoje ele fala. Ele fala quando ele não gosta. Mas naquela época ele não falava. Isso deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Aí ela virou pra mim e fez... mas você precisa educar seu filho. Eu falei, ok, ele só tem 5 anos. Você tá brigando com uma criança de 5 anos, então você fala comigo, com sua mãe dele, e eu sim vou brigar com ele. Aí eu falei, mas não que eu te deva satisfação, mas deixa eu te explicar, meu filho tá dentro do espectro. Aí fui, sabe aquela coisa da pessoa... Vou educar. Vai dizer, vou educar essa cidadã Vou educar e essa tal, cidadã. né? Que acontece todos os dias da nossa vida. Todos. Diariamente. As pessoas, a sociedade não está preparada para lidar com pessoas diferentes, seja qual for a deficiência. E aí, quando eu disse isso, ela virou para mim e fez assim, olha, mas eu não sou obrigada a saber que seu filho é autista, ele não tá usando a coleira. Eu quero acreditar que ela queria dizer o cordão. Cordão, claro, eu também tô achando. Né? Mas ela falou coleira. E aí o instinto da mãe, eu tava com o dedo assim, e ela, garota, tira esse dedo da minha cara. Eu falei, não vou tirar. E aí você já tá inflamada. E aí quando eu ouvi coleira, minha irmã, eu apliquei toda a técnica do professor Helder de boxe. E aí eu quebrei o nariz dela, né? Bati, a gente foi... Cara, foi horrível.
Não foi Gente, legal. Não foi, amiga, porque e aí Mas- veio o meu irmão, né? Veio o advogado, eu já liguei logo no meu advogado. É aquela cena, não é uma situação em que você quer estar. Não. A agressão nunca é o caminho, nunca, pra nada na vida, eu sou super contra. E eu me surpreendi, e aí eu trato isso muito em terapia, que é uma coisa que toda mãe ela tem esse instinto, né? Eu acho que é de Tem. sobrevivência. Mas quando você fala de uma pessoa, de uma criança atípica, de uma criança com deficiência, eu acho que é maior porque eu tenho uma consciência de que ele não sabe se defender. Ele não sabe. E precisa de E mim. precisa- Se precisa de mim para ir. Pronto. E assim, Dudu é o tipo de criança que se acontece qualquer coisa com ele não vai me contar. Então, se alguém abusar dele da escola, ele não vai chegar em casa me dizendo, mamãe, fulano de tal fez isso comigo. Ou mamãe, ele não fala. E Tá. aí eu tenho que ficar perguntando, Dudu, como foi a escola? Legal. E aí você fez o quê? Muitas coisas. Sim, meu filho, que muitas coisas. Ah, eu desenhei, eu pintei. E aí você tem que ficar... E isso às vezes até cansa a gente, Eu né? criei uma estratégia com meus filhos, ao invés de perguntar como foi a escola, eu vou do tipo, o que é que fez muita risada hoje? O que é que fez você? Alguma coisa te irritou, te deixou chateado? E aí É uma forma facilitou dele minha trazer. comunicação. eu vou tentar. Ó, gostei dessa Eu vou Facilitou. tentar, porque ali o menininho é difícil, hein? Porque quando você faz como foi sua escola hoje, Não é vai. igual você entrar no elevador e falar bom dia, tudo Bom bem? dia. Você vai dizer, não, olha só, tô bem chateada, porque hoje de Mas manhã eu então, tive uma DR com meu marido. Eles são literais. Ai. Ele fala. Dudu, ele é assim, ele fala aquela história do elevador que eu contei. Ele fala, não gostei. Não quero, você me chateou, tô zangada. Ontem ele me pediu um suco de açaí. Meu marido fez e eu não vi. E ele é louco por açaí. E eu tava na cama, eu quero suco de açaí. Eu falei, Dudu, não tem suco de açaí. Ele fez, você tá mentindo pra mim. E aí eu olhei pra ele, sabe aquela coisa assim, garoto, me respeita. É. Não tem suco de açaí. Eu tava dizendo que não tem, porque eu achava que não tinha. Ele fez, você está mentindo pra mim. Tem sim. Aí eu levantei, porque ele falou com tanta afirmação. Aham. Quando eu abri. Olha o suco de açaí. E aí, o pior não foi isso, não foi o suco de açaí. Ele fez, viu que tem suco de açaí? Eita. E tinha o quê? Tinha? Tinha o E suco por de que você não, açaí. você não sabia que tinha? Meu marido fez e não me falou. Entendi. Eu tava cá dentro, ele fez o suco, Entendi. deixou na geladeira, eu não vi. Eu tava cá dentro. Literal. E aí, o pior foi, eu disse, né? Eu falei, meu filho, desculpa. E aí, você tem que vir ensinando. Reorganizando. Desculpa, a mamãe se enganou, né? Porque como ele funciona muito, e tem a coisa do combinado, tá? Agora você vai almoçar e depois você toma o suco. Ai de mim que não compra o combinado com ele. Perfeito, a previsibilidade. Exatamente, Né? mas Isso você gera conforto. prometeu. Eu falei, Dudu, mas agora eu não posso. Mas você prometeu. É tipo, bicho, se lasque. Você prometeu, agora você vai ter que cumprir. Genial. E você é engraçado, que eu me frustro muito enquanto TDAH. Se você combina uma coisa comigo, óbvio que hoje adulta eu já sei, né? Mas a frustração, palavra pra mim é muito importante. O comprometimento é muito importante. Então, se eu digo pra você que eu vou fazer aquilo, você pode ter certeza que eu vou fazer aquilo. Eu não tenho aquela coisa. Eu tenho uma rigidez muito grande cognitiva, né? Acho que fala rigidez cognitiva, é isso? Rigidez cognitiva. Isso. Adoro. Gostam do mesmo percurso, né? São Gente, apegados à mesma rotina, todos- o mesmo restaurante sempre. Todos os restaurantes, eu conheço todos os risotos de polvo de Salvador. Bora sair junta. Que leve. Eu conheço todos, porque eu vou e eu sempre peço a mesma coisa. Meu marido faz, Ah, cara, experimenta outra coisa. Aí eu faço, eu experimento do seu prato. Eu peço meu risoto de polvo, mas eu experimento outra coisa do prato dele. Eu não consigo, e é muito engraçado, porque a mente tá ali acelerada, mas eu tô sempre ali com aquela... Por mais coisas que estejam dentro da minha Porque cabeça... senão já tem muita coisa desorganizada, né, amiga? Bora Demais, pedir povo amiga. pra nos organizar. Demais. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês duas, que eu também não quero sair daqui sem esse esclarecimento. A gente tá num momento da sociedade, da vida, do mundo mesmo, assim, muito já evoluído em questão de tecnologia. E, bom, eu vi e li coisas sobre o neurofeedback, sei que a gente já tem a inteligência artificial, a gente já tem Tenho muito algumas medo. coisas. Eu queria super ouvir, Bela, de você, enquanto especialista, diante do mercado e das evoluções que a gente já tem no mercado, o que é que vem por aí de novidade para a gente cuidar de um TEA, para a gente cuidar desses déficits, dessa falta dos tijolinhos? Existe alguma coisa que hoje a gente consiga abraçar da mão a tecnologia para a gente cuidar melhor dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos? Pois é, a terapia ABA, ela vai exatamente ao contrário da tecnologia. Tá. Saiu uma
no Fantástico, falando sobre um cientista brasileiro, inclusive, que para fazer identificação precoce, né, com um equipamento, com um ano e meio. Mas assim, o que vai dar o diagnóstico é clínico, né? Você identificar os marcos do neurodesenvolvimento. E isso não tem tecnologia, tem que ser no chão, sentindo, fazendo anamnese, identificando o repertório da criança, vai a criança, a família, entrevistando a família, identificando o repertório daquela criança dessa forma global, como a gente conversou aqui. O coração do TEA, ele está na falta da reciprocidade social, do engajamento social. Ou seja, o objeto vai ter sempre muito mais valor do que o outro. E a gente aprende com o outro. A gente aprende na troca, observando, imitando o comportamento do outro. A gente desenvolve o nosso repertório dessa forma. E é onde existe o gap, a carência. O neurofeedback, por exemplo, que reorganiza as programações, ele não seria hoje uma ajuda? Não, aí é outra demanda totalmente diferente da análise do comportamento. Aí a gente tem uma amiga querida, Miriam Conrado, que você conheceu, que é referência em neurofeedback. Aí ela pode vir falar sobre isso. Esse tema não é minha propriedade. Genial. A Miriam, ela, Ave Maria, fala sobre neurofeedback de uma forma incrível. Mas a análise do comportamento, a terapia ABA, ela vai trabalhar os principais sintomas do coração do autismo. A gente está falando muito de cuidar de... a reciprocidade. Isso não tem tecnologia. O Denver hoje, Lu, quando você vai trabalhar, esqueça brinquedos Fisher-Price, com barulho, com tecnologia. Esqueça. Quanto mais simples, mais raiz, mais ali, que eu desenvolva a troca com o outro, melhor. Então, a tecnologia, nesse aspecto, no desenvolvimento de repertório, anda de lado oposto e vocês ao mesmos, desenvolvimento do repertório. Vocês falam muito. Se você vê todas as entrevistas de pessoas especialistas em ABA, em neuropediatras, neurologistas, fala do processo da tecnologia com a criança. A criança não tem que ter acesso à tela. Qual é a demanda da tela? A tela traz dois grandes prejuízos. Primeiro que quando você utiliza o celular, aumenta a sua dopamina, neurotransmissor do prazer. Quanto mais a criança mexe, mais ela quer brincar. Então, na hora que você vai desenvolver a terapia com essa criança, como é que eu tô ali, tentando trabalhar a reciprocidade, o engajamento, a relação. Ou seja, eu vou competir de forma desleal. Até com todo aquele desleal. Galinha pintadinha. Exatamente. Então, odeio a galinha pintadinha. Exatamente. Então, entra com essa primeira grande perda. A segunda, o tempo que a criança está na tela, ela está perdendo a oportunidade de aprender. A gente aprende de forma sensorial, vendo, ouvindo, sentindo, respirando, recebendo os estímulos do meio. Então, a criança perde essa oportunidade e potencializa o gargalo do TEA, que é o quê? O foco no objeto em detrimento do outro. É aquela criança que, se tiver com um brinquedinho, o mundo vai se acabar, que ela não tira o foco ali, que Bela, o foco dele é o objeto. Me tira uma dúvida. A diferença entre crianças típicas e atípicas com a questão da tela. Eu tenho uma sensação de que elas têm... É como se fosse literalmente um vício. Uma predisposição maior. Não, e não é nem isso. Quando pega... Eu vejo crianças, às vezes... por exemplo, se Dudu tiver com uma tela e uma outra criança que seja... Ele fica na fixação. A gente, graças a Deus, conseguiu lá em casa. Ele não vê durante a semana. Então, a gente deixa final de semana. Foi uma luta. E isso requer muito tempo da gente, pai e mãe, né? É um exercício que a gente tem que fazer. Você está envolvida no trabalho, uma forma de entreter a criança, para deixar você trabalhar, viver. Não vou dizer que às vezes eu não faço isso, porque eu preciso também, né? Preciso respirar. Mas a sensação que eu tenho é que eles têm uma... Aí eu não sei, até me explica, eu queria que você me explicasse isso. Existe essa coisa do foco... diferentemente das outras crianças, do fixar. É porque se o coração do TEA, o foco está no objeto em detrimento do outro, da relação, né? Ele não vai ligar mesmo. É um objeto que traz, né, repetição.
Às vezes a criança assiste o mesmo desenho várias vezes, ouve aquela mesma música a mesma vez, as mesmas vezes. Então, isso vai gerando a previsibilidade que ele precisa, o estímulo visual intenso. E aí ele Então, fica, né, no aquilo foco. ali se torna algo agradável. E tirar isso aumenta a dopamina. Então, é muito difícil depois você tirar e querer pegar essa criança para fazer uma terapia e querer competir de igual para igual. Ela vai querer o celular. Não adianta, tá? Ir para advogado, entrar com liminar, ir para o E da Instituto tela. Navarro, se acabar, colocar uma terapeuta maravilhosa dentro da sua escola e chegar em casa, entupir o menino de tela para você ter tranquilidade. É como se estivesse desconstruindo tudo que está sendo trabalhado na terapia. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu conversaria sobre esse tema aqui por mais 5 horas. E a gente pode sair daqui e virar a varanda da minha casa, pode virar um bar, pode virar um restaurante com risoto de polvo, tá? Por favor. Adorei. Com vinho, pode super. Eu Vocês vou vão amar lembrar acompanhar. agora de mim toda vez que vocês verem o risoto de polvo. Risoto de polvo, eu vou lembrar de tarde. Eu vou amar a companhia de vocês pra gente falar sobre isso e diversas coisas na nossa vida. É no um tema muito maternar. rico, é muito rico, muito Lu. E as pessoas precisam estar cientes disso. Mas eu queria falar, antes da gente encerrar, eu queria trazer uma coisa que é o seguinte. A gente falou muito, você trouxe um negócio muito especial e eu não tinha pensado hora nenhuma em trazer isso aqui pra mim. Eu queria terminar falando disso. O cuidado com as famílias, né? Mion hoje tem uma luta muito grande com seu filho. Eu acho que ele tem conquistado, ele tem dado voz poderosa a um assunto muito importante. Mas eu vejo, enquanto eu te entrevisto, sua tatuagem. Eita, vou me emocionar, Jesus, segura. Eu já tô aqui. E sei hoje que o autista, ele vem com... O autista e a sua família, né, o seu ciclo ali de apoio, vem conquistando algumas coisas. Então, hoje eu sei que a gente já tem lá na escola que meus filhos estudam um estacionamento especial para crianças com autismo, para ter uma facilidade de entrar e sair. A gente tem passagens aéreas, sobre isso tem pouquíssimo tempo. Passagens aéreas, acompanhantes tem 80%. Eu queria muito que você, eu não tenho esse lugar de fala como você, eu queria muito que você trouxesse quais são as conquistas que a família de uma criança com TEA hoje conseguiu. Inúmeras, principalmente E que quem tem em casa pode usufruir e não sabe. Por exemplo, dessa passagem. Muita gente não sabe. Traga pra mim. Passagem, 80% de desconto. Traga pra mim desde o começo que eu vou fazer um corte. Eu quero isso na internet. Mas você quer Eu quero que você me traga quais são os benefícios e as conquistas que as famílias de crianças e pessoas com TEA adquiriram com o passar do tempo, obviamente tendo um relatório médico, né, na mão. Que conquistas foram essas que hoje as pessoas podem e devem usufruir? Para a gente deixar isso público. O TEA hoje ele é considerado uma deficiência por lei. Então, ele tem todos os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência tem. A estacionamento privativo, né? O lugar do estacionamento, só que aí eles colocam agora. E ele pode também estacionar naquele lugarzinho da cadeira, desde que ele tenha credencial. A gente tem uma credencial, né, de deficiente, até mudou o símbolo agora. 80% de desconto das passagens. Isenção do carro, você tem até 30%, o IPVA, você tem até 30% de desconto, até 30% de desconto na compra de um carro. Você tem direito a ter dentro da escola. A escola não pode negar a vaga para um aluno com deficiência, qualquer tipo que seja. Não pode ter quantificação de números de terapia. Exatamente, o plano de saúde não pode determinar. Apesar de que eles fazem. Eles fazem, mas aí você briga. A importância da justiça. Então, isso, eu tenho um escritório chamado Mendonça e Elbachá, que é um escritório que ele é voltado para plano de saúde. Então, a gente está lá e a gente teve a liminar com todos os direitos. Mas foi aquilo que eu falei lá atrás, Lu. Os pais, a família do autista, eles precisam se empoderar, porque informação é poder. E começando com o que Bela falou, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe do que seu filho tem direito, você nunca vai conseguir lutar pelo melhor por ele. Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, tem uma pesquisa da USP. Eu consegui colocar Dudu no centro de pesquisa da USP, que é um centro de genética, que é o Genoma, que eles pegam crianças, né? Eles acolhem crianças para poder estudar, para entender qual é a causa do autismo, que até hoje não se sabe, né? Da onde veio. Então, através de pesquisas, eu consegui ir para esse instituto. Então, o Dudu fez uma exoma
completamente, super completo, né? Onde vieram umas mutações dele, que é uma outra pauta que a gente podia, né? Depois parar para pensar, porque as pessoas não sabem. O autismo, ele pode ser uma comorbidade de uma síndrome, que eu tenho quase certeza que Dudu tem, né? E era até uma história massa para contar aqui, que eu fui parar... pelo amor de Deus, vá. Não, então, Dudu fez um exame errado num laboratório aqui, Sim. super famoso de Salvador, e eu, a louca do TDAH, comecei a olhar esse resultado desse exame. Eu sabia que disse no exame dizendo que Eduardo tinha síndrome de Kleefstra. 500 casos no mundo. Eu enlouqueci. E eu olhava para Eduardo e não tinha nenhuma das características dessa síndrome. Eu sabia que esse exame estava errado. E a mutação dessa síndrome, só dava essa síndrome com uma mutação no gene HTM1. Eu falei, Eduardo, não tem essa mutação, porque eu já tinha feito esse exoma. Tava lá no exoma. Peguei o telefone e liguei pra doutora Rita. Coitada, doutora Rita, chorando. Catei no Google, revisei, procurei, descobri a cientista que descobriu essa síndrome. Doutora Kleefstra, na Holanda. Doutora Rita, me ajude. Caramba. Pegamos um e-mail, ela fez junto com o filho dela, maravilhosa, gente, doutora Rita pro céu. Escreveu lá um e-mail e essa mulher não respondia, né? O que eu fiz? Dinheiro no Skype. Dia sim, dia não, eu ligava para o departamento de pesquisa dela na faculdade, lá na Holanda. Hi, good morning. E aí... Just improving in your English. Exatamente. Okay. Conversando com Ivete, a secretária dela, que Deus é bom. Era brasileira. Ivete era brasileira. Mentira. Não, ela não era... Ela tinha nacionalidade. O pai dela foi para lá e casou com a mãe dela, que era holandesa. Então, ela sabia um pouco. Mas eu falava com ela, tinha que falar inglês, né? Porque... E aí, eu pedindo, eu fiquei amiga da Ivete. Porque tem muito isso, o TDAH, ele é super sociável, né? Você acaba ficando amiga das pessoas e vai conseguindo as coisas. E aí, Ivete me ajudou a falar com a doutora Kleefstra, para a doutora Kleefstra responder um e-mail. Doutora Kleefstra respondeu um e-mail dizendo que Dudu não tinha essa síndrome. Que ele tinha uma mutação chamada KMT2C. E que tinha um cara que estudava isso. Fui pro Google procurar quem era o cara, doutor Sid Beck. Fui passar as férias em Lisboa, peguei um avião e fui parar em Londres, na Universidade de Manchester. Falei, bebê, só saio daqui depois que você falar comigo. Caramba, e Dudu tinha quantos anos disso aí? Dudu tem uns 3 anos. Tem uns 3, Outra coincidência da vida. O cara, esse médico, ele dava consulta em um hospital. Minha família mora, né, em Portugal, e uma das minhas sobrinhas, ela morava em Londres e se mudou para Preston, uma cidade pequenininha, né, deve ser umas 4 horas ou 2, nem me lembro, 2 horas de Manchester. E o cara dava consulta lá uma vez por mês. Aí eu falando com ela falei, Dinda, é doutor Cid, ele dá consulta. Que eu falei, você tá de sacanagem comigo. Deus é Saí de Manchester, fui pra lá. E aí, eles têm muito essa coisa da política, né? Como Dudu não é paciente dele, ele não vai falar sobre Dudu. E a doutora Kleefstra colocou isso no e-mail. Não posso falar de alguém que não é meu. Sim. Mas ela só disse que ele não tinha síndrome. E aí ele aceitou olhar os exames e aí disse que aquela mutação ali, por enquanto, ela ainda não... Eles estavam se estudando numa síndrome de Kleefstra tipo 2, mas ainda não tinham dados suficientes para dizer se Dudu estava ou não. A medicina, ela está evoluindo o tempo todo, né, Bela? O tempo todo a gente está sendo pesquisa. Se você entrar no meu computador, eu tenho várias sinalizações, tudo sobre síndrome de Kleefstra tipo 2, TEA. Você virou pós-doutora nisso aí. Amiga, gente. eu fui pro geneticista lá em São Paulo, mais famoso. Ele virou pra mim e fez assim, mas por que você quer tanto saber se seu filho tem uma síndrome? Eu falei, doutor, me surpreende, o senhor vem perguntar um negócio desse. Eu quero saber, não é só pra dizer que meu filho tem uma síndrome, é pra proporcionar o melhor tratamento pra ele. Eu sabendo que ele tem uma síndrome, eu vou saber quais são as comorbidades que ele pode ter lá na frente e me antecipar. Por exemplo, o KMT2C, além de ter a síndrome de Kleefstra, ele é um gene, a mutação dele é síndrome, ele dá o câncer da linfonoide mieloide. Ou seja, você já vai trabalhar de forma preventiva na fiscalização. Amiga, você conseguiu falar com o médico em Londres? Claro, bebê! Lu, o que uma mãe empoderada não consegue? A gente consegue tudo. Então, assim, ó, mãe e pai, se você estiver vindo esse podcast maravilhoso, se informe, corra atrás, cara. Você é tudo
que seu filho tem. Tudo. Tudo. Se cerque das melhores pessoas. Pesquisa, é muito importante a gente pesquisar os profissionais de hoje em dia. A gente tem que estar sentado do lado de uma pessoa com mestrado. A responsável pelo ABA de Dudu também é, né, Diandra. A forma como vocês estudam, eu admiro. Passei a admirar mais esses profissionais. Cara, o trabalho de um fisioterapeuta, o trabalho de uma TO, profissões que a gente não vê. Isso. No dia, no 2 de abril, eu fiz uma homenagem de agradecimento. Eu sou muito grata. E queria muito poder fazer mais. Você falou, eu vi, antes da gente começar, você estava falando no telefone, e aí não sei com quem você estava falando, você falou sobre propósito. Eu queria saber qual era o meu propósito. Eu ainda estou nesse meio sem saber qual é, sabe? Em busca de tentar entender, porque eu sei que Deus não me deu um filho com essa condição por nada. Ele sabia que eu era capaz, ele sabia que eu poderia, ele sabia que... Amiga, ele sabia que você era retada, ia pegar um avião e ia para Londres. Mas a gente não pode romantizar isso, porque não é uma coisa... Não é uma coisa... Não é fácil. E tem muita gente, aí falando no meu lugar de fala mesmo, tem muita gente que não tem acesso a isso. E eu queria fazer por essas pessoas que esperam terapias, uma a cada 15 dias, porque a gente não tem uma saúde pública que pensa lá na frente. Exatamente. A gente está sempre apagando incêndio. Qual é o problema de hoje? Então vamos tratar o problema de hoje. A gente não está pensando que essa criança que não está sendo desenvolvida vai ser um problema para o Estado futuramente. Exatamente. A gente não tem, as pessoas não têm essa percepção. Essas crianças que têm pais que olham para eles e dizem assim, não, meu filho não tem nada, negando aquilo ali, ela vai ser negligenciada lá na frente. Olhem, cuidem, busquem qualquer tipo de coisa que possa ajudar seu filho. Porque você vai estar ajudando no desenvolvimento dele lá na frente. E aí você vai poder dizer assim, ó, uma coisa que a mãe atípica tem, a gente não pode morrer. Eu não posso adoecer. Eu não tenho o direito de sofrer e de morrer. Eu, quando descobri o diagnóstico de Eduardo, eu não tive tempo de sofrer. Eu tive que ir para fazer todas essas coisas. E uma mãe atípica, ela não morre. Uma mãe atípica, ela não adoece. Porque a nossa primeira preocupação é quem vai cuidar do meu filho se eu não tiver. O que foi que eu fiz? Registrei em cartório. Já fui. Eu já tenho um documento onde diz que se acontecer qualquer coisa comigo e com meu marido, eu tenho minha irmã e meu irmão como os primeiros guardiões de Eduardo. E na falta deles, eu tenho minhas duas sobrinhas. A primeira de cada filho. É uma responsabilidade que eu estou dando? Mas são as únicas pessoas no mundo que eu confio para fazer isso. Porque eu sei que minha mãe vai primeiro do que eu, né? A lei da vida. Sim, sim. E eu vivo nessa constante preocupação. E aí você tem um burnout, porque você tá ali o tempo todo... Eu tô o tempo todo em alerta. Tensa. É literalmente uma bomba Tensa. com medo de explodir a qualquer momento. Porque hoje ele tá super desenvolvido. Mas eu não sei como é que vai ser lá na frente. A gente não sabe, porque é uma caixinha de Quando surpresa. for namorar, quando for se relacionar, e casamento, será que vai acontecer? São Exatamente. Será várias que vai ter questões de filho? trabalho. Mercado de trabalho. Cara, eu luto, eu falo isso, sabe? As empresas, as pessoas precisam, a gente precisa ter uma sociedade para receber essas pessoas. Lu, uma a cada 31 crianças, cara. Você sabe o que é isso? Uma a cada 31. Pode ser, inclusive, maior. Infinitamente o que eu acho, porque quantas crianças tem que não são diagnosticadas? Exatamente. Porque tem um autismo leve. Isso. E aí, às vezes, o pai, até por falta de informação mesmo, o pai e a mãe não percebem isso. Exatamente. E a criança tá lá negligenciada. Exatamente. Não vai tá sendo vista. rotulada por outros nomes. Porque é depressiva, porque é TDAH. Eu passei uma porque tem vida... dislexia, e aí vai. Bela, eu faço terapia hoje, porque eu tenho TDAH, e não se falava de TDAH 40 e poucos anos atrás, 44 anos atrás. Eu fui rotulada. A doidinha, a atrapalhada, Nemo. Me chamavam de Nemo. Oh, meu Deus! Eu já tive várias vezes, porque eu sou uma pessoa extremamente esquecida. Cara, você entra no meu carro, você entra na minha casa, tem post-it em tudo quanto é lugar. E por isso que eu faço a habilitação, né, a reabilitação do TDAH. Porque eu preciso me planejar. E é humanamente impossível você dar conta de tudo. E eu passei uma vida sendo rotulada, mas, pô, eu venci. Perfeito. Sou uma excelente profissional, sou altamente funcional. Perfeito. Sabe que horas eu cheguei aqui hoje? 8 horas da manhã.
Mariana, Meu eu moro Deus. aqui a 4 minutos daqui, porque não sei aonde eu li que ela mora na Paralela, não sei aonde eu vi. É no hangar. Da onde saiu o hangar, minha irmã? Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vocês assistiram essa entrevista toda? Você tá achando maluquinha isso aqui? Essa mulher que entende muito de marketing, cuida da comunicação do McDonald's há 6 anos, tá? Um beijo, passa bem. Fala comigo mais tarde, bebê. Porque, meu amor, assim, eu cuspo no chão antes de falar com as pessoas. Desculpe, cuida da comunicação do McDonald's, tá? É, marketing, amiga do marketing. Marketing, comunicação, não deixa de ser. E aí, porque você passa uma vida inteira achando que você não é capaz. Exatamente. E as pessoas, elas estão ali só incentivando isso. Você não pode. Eu falei, caralho, eu não posso? Eu posso sim, meu irmão. Eu quero ver você dizer aqui que eu não posso. Perfeito. E é assim que eu vou ser com meu filho. Genial. Ninguém, eu não permito que ninguém diga que Eduardo não vai poder fazer alguma coisa. Ninguém. Ninguém tem esse Ele direito. vai fazer o que ele Ele quiser da vida dele. É a única coisa que eu não aceito que meu filho seja ladrão. De resto, Ok. ele vai ser o que ele quiser. Você Coisa falou de propósito. linda. Eu, como sua amiga, e te ouvindo aqui, ó, que eu tô assim, Ai, eu adoro também, mesmo, chego, que eu sou tá baba- aprendiz, eu tô é. aqui babando com essa mãe. Muito Linda, aprendiz, assim, amo aprender com maravilhosa. vocês. Eu acho muito que você merece, você precisa ser voz, não só para Dudu, você precisa ser voz para muitas crianças Concordo. e você precisa ser voz para muitas mães. Não sei nem fazer isso, amiga. Você sabe, você tá fazendo. eu já tô com vontade de Você chorar. tá num podcast falando por muitas mães, porque você Exatamente. representa Só porque muitas você, mães. porque eu não Ah, vou. amor. Eu já recebi vários, não vou. Demais. Eu sou muito. Eu tenho muito isso, sabe? Eu tenho. Eu acho que é um compromisso muito sério. Eu não sei fazer conteúdo, gente. Você sabe, eu não amor. sou você. Você sabe. Sabe, você sabe. Você falou, tocou minha alma. E assim, você transborda amor. E é o amor que faz tudo isso acontecer. É isso É aí. o amor que dá essa força. É o amor que dá essa raiva. A luz, a de determinação. querer botar, né, para defender a sua cria. É o amor que coloca força em tudo que faz. É porque você tem tanta força para falar disso, que E essa força transborda. é muito egoísmo ser só para Dudu. Transborda. É Fantástico. muito egoísmo essa força ser só de Dudu. Fantástico. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Eu não tô aqui por acaso. A gente não tá indo para São Paulo por acaso. Eu acho que Deus tem. Eu oro muito e peço, sabe? Me mostra o caminho, me mostra a direção. Que se eu tiver que ser instrumento, que eu seja. Eu não faço isso abertamente, mas muitas mães me ligam e eu tenho o maior prazer de me ajudar. As mães das minhas amigas que conhecem, que vão descobrindo, e eu vou dando passo a passo. Olha, vai para não sei aonde, faz não sei o quê, procura não sei quem, pesquisa. Gente, todo mundo me chama de FBI. Porque eu vou lá catar. Essa daqui não tem certificado, não, meu irmão. Olha isso aí, viu? Você fez isso comigo. Nossa. Foi, Aqui. exatamente. Fantástico. Menina, deixa eu falar, eu ficaria, juro, por muito mais tempo. Antes da gente encerrar, eu queria muito ouvir de vocês. A gente fala de um podcast que não pode inspirar. Então, pega o que pode te inspirar e siga na sua bagagem o que te preencheu. Eu queria ouvir de vocês uma frase, um livro, um ditado, um filme, não sei, que pode inspirar uma mãe, alguém, pessoas, mulheres. Dela. Ivan Slovans, ele traz uma frase que diz o seguinte: se a gente não consegue ensinar da forma que ele aprende, a gente vai ensinar. Não, desculpe. Se ele não aprende da forma que a gente ensina, a gente vai ensinar da forma que ele vai aprender. Então, é adaptar. Todo mundo é capaz de aprender. Todo mundo é capaz de se desenvolver. Se não está se desenvolvendo, é porque não está fazendo a terapia da forma correta. Então, buscar uma clínica séria, profissionais sérios, acompanhar, estudar, se empoderar. A gente só consegue cobrar aquilo que a gente conhece. Exatamente. Então, se empoderar de conhecimento, de formação, porque o maior fiscal tem que ser a família tem que acompanhar tudo, esconder terapia, não apresentar relatórios, não validar com vídeos. Nossa, a gente está lidando com o maior patrimônio de um pai e uma mãe, que são seus filhos. A responsabilidade, A responsabilidade é muito grande. É a intervenção precoce que vai determinar o prognóstico lá na frente. É que vai fortalecer essa criança, né? As emoções,
a vida dela, é que vai, enfim, determinar Sim. quem vai ser essa pessoa, não só o indivíduo, mas é o prognóstico de toda a família. Então, não abrir mão disso, se empoderar, estudar e acreditar no potencial do seu filho, sempre, Genial. sempre. Você, Thay? Sem caridade não há salvação. E eu não falo de caridade de doação, é caridade com o outro. É você ser bom todas as vezes que você pode ser bom. É você fazer o bem, é energia, é você plantar. A gente colhe. Na vida a gente colhe tudo, cara. Tudo. Você pode ter certeza disso. E eu vejo o Dudu como uma bênção. É uma bênção na minha vida. Eu sou outro ser humano depois de Eduardo. Eu saí de uma bolha que eu faço assim, sabe? Em que mundo eu vivia, em todos os sentidos. Em preconceito, em diversidade. Quando a gente não faz parte daquilo, é muito difícil, né? A gente se ponderar de um assunto que não me pertence. E aí é que vem a caridade. A caridade quando você olha para o outro. As pessoas não são iguais, gente. Não vem com esse papo de dizer que somos todos iguais. Não são. Não, somos um jardim colorido. Exatamente. Eu funciono de uma forma diferente, você funciona de outra, você funciona de outra. Todo mundo dentro do mesmo lugar. A gente precisa aprender a se amar e se respeitar. Então, eu acho que sem caridade, esse mundo não tem salvação. Maravilhoso. Eita, pode inspirar que ganha meu coração. Socorro, Deus, obrigada por ter colocado isso aqui para acontecer, porque demorou, mas eu obedeci depois de muito tempo. Espero que essa mesa tenha te enriquecido a alma, o espírito, o coração, a mente. Que esse seja um assunto mais debatido nas mesas dos restaurantes, dos bares, das casas, das famílias. Que a gente cuide das nossas crianças para que elas cresçam fortes, felizes, preparadas para encarar esse mundo e administrar a própria vida da melhor maneira possível. E é isso, pegue aqui o que te inspirou, leve e chame mais alguém para entrar nessa casa que é de partilha de amor para mulheres. Um beijo, fiquem com Deus.